Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio do nosso podcast Cuidando de Você. E inicialmente quero agradecer muito a audiência que nós estamos tendo no nosso canal. Quero agradecer muito a todo o povo de Monte Carmelo e de toda a nossa região que tem enviado as perguntas, que tem participado, que tem nos enviado sugestões, né, de quais os temas que nós vamos trabalhar na saúde. E o intuito desse podcast é nada mais do que levar informação com credibilidade, trazer grandes profissionais na área da saúde para que você possa, nessa era da informação, na era das redes sociais, ter uma informação com total credibilidade. Nós tivemos um sucesso nesses últimos 4 episódios, já estamos no nosso 5º e hoje nós vamos trabalhar aqui, conversar, bater um papo bem descontraído, dentro de um tema que é muito relevante, que muitas pessoas no último podcast nos sugeriram para que a gente pudesse trazer essa informação para vocês, que é a saúde do coração, que é uma saúde que acaba, querendo ou não, interfere a todos nós, né? E para que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo, nós vamos aqui hoje também aproveitar a oportunidade de apresentar para vocês uma grande profissional que nós temos, a nossa cardiologista, doutora Franciele. E eu quero agradecer muito, doutora, por você ter aceitado esse desafio, primeiro, de vir atender no SUS, de vir sair da sua cidade, de vir para cá, acolher e atender tão bem essa população, e nós só recebemos elogios dessa grande profissional. Só para vocês terem uma ideia, hoje ela passou o dia inteirinho atendendo a nossa população lá no nosso novo Centro de Especialidades Médicas. Existe hoje, doutor, uma demanda muito grande, né, pela cardiologia, né? Há algum tempo atrás nós tivemos que fazer contratação de mais profissionais, porque tem aumentado muito, né, os casos das doenças cardiovasculares. Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Vamos falar sobre pressão alta, vamos falar sobre os remédios para o coração, sobre atividade física. Nós vamos explorar bastante o conhecimento da nossa doutora. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui, né, podendo ajudar, colaborar, um assunto tão importante, né, que eu acho que a gente tem que estar sempre ressaltando e que eu estou aqui para ajudar. É isso aí. Doutora, e para o pessoal te conhecer, de onde que é a doutora, onde que ela formou, qual cidade que ela é? Tá, me chamo Franciele, né, eu sou de Araguari, Minas Gerais, fiz minha faculdade lá em Araguari, eu tinha feito outro curso antes, tinha feito um curso de biomedicina, mas desde sempre, desde antes da biomedicina, eu já tinha vontade pela medicina. Acabou que eu fiz a biomedicina e aí fui fazer uma pós também, gestão em saúde, mas aí eu não estava me encontrando, conversei com meu pai, fui lá, tentei, deu certo, fiz a medicina. Aí fiz a medicina lá em Araguari e aí na medicina eu já descobri que eu queria área clínica. Eu ainda tinha dúvida de qual área que eu queria, mas eu falei, não, eu quero área clínica. Aí eu fui fazer a primeira residência, porque quando a gente vai fazer as subs, né, no caso, para certas áreas da medicina, você tem que fazer outras áreas que é pré-requisito. Então, tinha que fazer a clínica médica. Eu fiz a residência lá na Santa Casa, Misericórdia de Araguari, 2 anos de clínica médica. Enquanto isso que eu fazia lá, eu também trabalhava. Aí tinha um pronto-socorro, que eu já atendia no pronto-socorro, já trabalhando ao mesmo tempo. E aí foi na clínica médica que eu vi que eu queria cardiologia. É uma área apaixonante, assim, muita gente fala que é difícil, né? Quem é da área quem é da área da medicina fala, nossa, é uma área tão difícil, por que, né? A cardiologia. Mas eu me identifiquei muito porque é uma área que eu não ia me frustrar tanto pelo seguinte, de eu conseguir resolver. Exatamente. É uma área que a gente consegue resolver. Então, se o paciente está sentindo alguma coisa e a gente orienta, corre com o paciente, dá tempo. Quantos pacientes gravíssimos, né, que a gente vê que está para infartar, aconteceu alguma coisa, ele chega ali no hospital, a gente vê, abre, coloca um stent ali e ele vida que segue. Um exemplo é minha mãe. Depois eu vou contar a história da minha mãe. Que bom, a história da minha mãe é legal. A gente percebe isso, é interessante que você falou, que eu acho que você já fez 2 faculdades. Primeira, quando você terminou o curso de medicina, que a gente sabe que é longo, que é desgastante, é cansativo, sim, é muito estudo, né? E principalmente quando você foi atender no pronto-socorro, né? Eu falo que quem atende no pronto atendimento é outra faculdade que vai fazer, porque ali é um laboratório, ali chega paciente de todos os tipos. Tudo, principalmente, né, doutora, o que a gente percebe, a gente trabalha muitos anos na saúde, ligado às doenças do coração, não é isso?
Demais. Então, lá que despertou essa Sim. ideia de fazer cardio. E eu via que dava para resolver, sabe? Faz o procedimento, entra com a medicação, pacientes que eram de um jeito e mudou o estilo de vida e nunca mais teve nada, que dá para resolver mesmo. Exatamente. E aí eu gostei bastante. Aí eu fui para cardiologia, fui fazer residência de cardiologia na medicina, na Universidade Federal de Uberlândia. E aí é um pouco mais tenso, né? Porque aí era só os pacientes de todas as cidades, porque a UPA, a medicina lá é referência. Então, chegava paciente de todas as cidades. Tinha dia que eu estava no pronto-socorro e eu estava com 25 pacientes. Nossa, é muita coisa, 25 né? pacientes e eram infartados, precisando de marca-passo, e aquela confusão, e você corre aqui, corre ali, chega na ambulância e às vezes deixa no corredor porque não tem espaço. Mas lá era referência, a gente conseguia fazer os cateterismos na hora e era muito bom, Doutor, assim, e uma prazeroso. coisa que é interessante, que eu falo muito, e que você despertou um assunto aqui, o SUS, né? Quem trabalha no SUS. É importante, todo podcast, eu friso, eu bato nessa tecla e falo, nós temos que ser defensores do SUS. Porque na hora do aperto, na hora da dificuldade, onde nós vamos encontrar apoio é no SUS. Né? Porque boa parte dos hospitais que tem a porta de entrada aberta, que tem um pronto atendimento com toda a qualidade, é o SUS, né? Então você trabalhou lá no pronto atendimento, né? Provavelmente da Santa Casa de Araguari, que é referência para nós aqui também. Nós temos o nosso pronto-socorro aqui, inclusive nós implantamos agora recentemente um protocolo de cardiologia justamente para a gente fazer esse atendimento. Então assim, nós temos que defender o SUS, né? Porque o SUS na hora do aperto é onde a gente encontra auxílio, né? Eu gosto muito do SUS. Formei já tem um tempinho e até hoje, doutora, você não vai atender consultório, você não vai atender particular, eu falo que eu vou começar, mas eu tenho uma afinidade, assim, eu fiquei 2 anos na Policlínica em Araguari, igual a daqui, e eu fiquei 2 anos trabalhando com os pacientes do SUS. Agora eu tô aqui com vocês, em Romaria também eu tô lá na Policlínica. Que bom, que beleza. Então eu gosto, assim, do atendimento, sabe? Eu acho prazeroso. E a gente agradece vê... muito, né? Porque nem todos os profissionais, quando formam, quando vai para essa área, quer atender o SUS, né? Eu sempre falo, principalmente com os profissionais que às vezes formam aqui na cidade, vai atender no SUS, dá a sua parcela de colaboração, principalmente é uma missão que a gente tem de ajudar essas pessoas que mais precisam, né? Porque quantas pessoas não têm dinheiro para pagar uma consulta, não né? tem condição, e são casos gravíssimos. Até elogiar, hoje eu peguei uma paciente, hoje eu atendi o dia inteiro lá na Policlínica, né, aqui na Centro de Especialidades, e aí eu peguei uma paciente que o caso dela foi bem grave. Ela teve um infarto grave e ela ficou com uma sequela que é a insuficiência cardíaca, do coração inchado. E aí ela foi hoje, para mim, ela era um retorno meu. E eu comecei aqui tem pouco tempo, tem 2 meses. Ou seja, eu tinha pedido um ecocardiograma para ela e hoje era um retorno meu. Em 2 meses ela foi em mim e já fez o ecocardiograma e levou. Então, assim, o pessoal reclama, porque o SUS demora, porque o SUS é isso, o SUS é aquilo. Dependendo do plano de saúde que você tem, até o plano te liberar o exame, Verdade, é 1 ou 2 doutora. meses. A Verdade. paciente veio no SUS comigo, fez o ecocardiograma pelo médico do SUS aqui na cidade e hoje ela voltou no retorno e eu vi que as medicações estavam ok e a gente já ficou despreocupado. Então, o prognóstico dessa paciente, a qualidade de vida que ela vai ter, você vê uma paciente que já é considerada de alto risco, já teve um infarto, já tem outros problemas com certeza. Ficou com uma sequela então, grave. Essa facilidade no atendimento faz toda a diferença, né? Demais, ajuda Doutora, bastante. vamos partir para começar a aprofundar nos temas aqui, que nós vamos explorar a sua inteligência aqui hoje. Tem aqui que nós colocamos alguns tópicos, lógico que durante o programa nós vamos responder as perguntas do pessoal, que o pessoal já está mandando pergunta lá sem parar, que o pessoal gosta de participar. Mas aqui é importante, nós vamos tratar aqui hoje da saúde do coração. O que você quer frisar nesse início, por exemplo, como cardiologista? O que é importante para o paciente que está lá, para o cidadão que nunca teve sintoma, para ele saber quando que ele tem que procurar o cardiologista, que tipo de sintoma que ele vai sentir, que ele falou, opa, isso aqui eu tenho que observar, às vezes é uma coisa simples que eu não estou percebendo, será que eu tenho que procurar o médico ou não tenho? Né? O que é importante para a gente falar nesse início da saúde do coração, para servir de alerta para o nosso povo? Tá. Em geral, assim, que a gente recomenda mesmo, se for olhar, um paciente que não tenha fator de risco, que não tenha comorbidades, que não fume, que nunca tenha tido dor, geralmente a gente aconselha a partir de 40 anos, né? Geralmente homem e mulher, se você for ler nas diretrizes, nas referências bibliográficas que a gente tem da cardiologia. Só que cada vez mais a gente está começando a diminuir isso, sabe? Isso eu estou falando diante de um paciente que é jovem, que nunca teve nada, que não tem nenhuma doença nem nada. Diferente de uma pessoa que tem um histórico familiar, né? Minha mãe tem um histórico familiar, doença coronariana,
e eu já com meus 30 anos, eu já estava fazendo meus rastreios. Ah, interessante. Entendeu? Apesar do meu fator de risco ser o da minha mãe. Mas aí vamos colocar uma pessoa que tem um pai que infartou com 50 anos e faleceu, a pessoa fuma, a pessoa tem obesidade, né? Então, assim, é tudo ponderado, mas em geral, quando não tem nada, quando quer fazer um rastreio, porque assim, eu pego muito, às vezes eu pego o paciente e falo, doutora, é a primeira vez que eu tô vindo aqui no cardiologista, eu vim fazer uma rotina cardiológica. O paciente tem 59 anos, o paciente tem 60, ele já teria que ter ido. Já passou da idade, né? Já passou, sabe? Então, assim, e cada vez mais a gente está diminuindo. Outra coisa também, que às vezes eu vejo na minha mão prática, né? Às vezes a gente não vê tanto isso em referências, mas vamos supor, um paciente é jovem, mas ele quer fazer uma atividade física mais pesada, né? Agora tem muito crossfit, né? Exatamente, que hoje é a fazem. Modinha, as academias, que isso é um bom, exercício, né? Sim, só que é um exercício físico pesado, né? Assim, é bem vigoroso, assim, vai gastar bastante energia. Então, assim, dá um pulo, vai lá, faz pelo menos um teste ergométrico para despreocupar, porque a gente vê vários casos, né, em academia, que estão nos lugares, então, aí tem aquela arritmia. Fato. Isso acontece, então. Sim, nesse caso não seria tanto mais pelo infarto, né, paciente muito jovem, assim, abaixo de 20 anos, até que tem infarto, mas é mais arritmias que a gente observa. Entendi. Mas, assim, 40 anos, dá um pulo lá no cardiologista, mas se tiver fatores de risco ou tiver história na família, vai antes, igual eu fui com 30 anos. E a minha mãe já tinha problema já. Olha que informação importante. Então, nós temos os PSF, você vai constar com o médico do PSF, Isso. vai pedir a sua avaliação, vai passar pela nossa cardiologista, ela vai fazer a análise. Então, a partir dos 40 anos. É importante nós falarmos isso para a população. Isso que você falou, você viu um paciente de 60 anos, 69 anos, foi no cardiologista a primeira vez, né? Vamos pensar que ele já tenha adquirido alguma doença. Podia ter sido prevenido, né? Que é outra pergunta que eu vou te fazer agora. Boa parte das doenças do coração, doutor, elas podem ser evitadas com essa prevenção? Mais de 50%. Assim, eu acho que dá para me resumir o podcast hoje na mudança de estilo de vida, que é o MEV, né? Mudança de estilo de vida. Não adianta, a gente sempre vai ficar batendo na tecla. É exercício físico, é perda de peso, é uma alimentação saudável, é reduzir sal, é reduzir álcool, é evitar o tabagismo. Eu falo isso porque eu tenho muito paciente de várias idades, né? Tenho paciente desde 20 anos que está com uma taquicardia até pacientes de 90 anos. A minha paciente que eu atendi em Romaria esses dias, 111. 111 anos? Olha que beleza, hein? 111 anos. E aí, eu sempre observo isso. Aqueles pacientes mais velhos que não, você vê que o coração tá bom, tá? Né? Você pode perguntar. Era pacientes que são magros, que fazia uma atividade física, ou nem vou falar atividade física, mas pelo menos ativo, que trabalha em roça, trabalha bastante, não fumou a vida inteira. Então, assim, é totalmente diferente, não tem como. Então, né? Muda bastante. Pessoal, olha o que a doutora está falando que é importante. Nós já discutimos esse tema aqui, doutora, em outros podcasts aqui também. Então, a mudança do estilo de vida é fundamental para que você possa ter um futuro, uma melhor idade, uma velhice, vamos dizer assim, com qualidade. Nós não vamos evitar a morte, nós vamos todos ter um fim, mas nós podemos chegar lá no fim da vida com qualidade. Você vê esse paciente com 111 anos. Quem não quer viver bem, né? Quem e não ela quer fez Perdão, Paula, ela fez um ecocardiograma, né? Aí até o coordenador me mandou para me poder ver, ela mora na roça, estava difícil. Quando eu vi o coração dela, eu falei, que lindo, tipo assim, um coração de uma menina de 50 anos, e o coração dela bonitinho, tem certeza que não fumou a vida inteira e que às vezes era uma alimentação saudável. Não tem como, gente, não tem como. Doutora, isso aí que é interessante, a mudança do estilo de vida, que você falou desse tópico, é muito importante, e sempre é hora de começar, né? Sempre, porque independente. Hoje a gente vê jovens cada vez mais com esses cigarrinho hoje eletrônico, né? É o excesso, às vezes, do álcool que a gente vê, principalmente bebida destilada hoje, né? Que isso é modinha. A própria cerveja em si. Então, o álcool, isso aí atrapalha muito, né? Então, é sempre tempo de começar ainda, né? Sempre. E eu falo sempre pro meu paciente. O paciente vai lá no consultório e fala, nossa, doutora, mas eu tenho uma preguiça de ir na academia, eu tenho uma preguiça de fazer isso. Eu falo, gente, começa, tá? Começa. Aí o paciente fala, mas o que eu tenho que fazer de exercício?
Lógico que a gente vai comentar sobre quais exercícios são melhores para o coração, para controle da hipertensão, Sim. mas eu acho assim, a atividade física, não adianta eu pedir, Paulo, para você ir para academia e 5 vezes na academia na semana, mas você não gosta, você não vai criar o hábito, vai chegar num dia que você vai estressar e você não vai voltar lá mais. Exatamente. Diferente de você ter feito natação uma vez na sua vida e ter gostado, e aí você vai ter tempo para ir 3 vezes na semana na natação e você vai naqueles 3 dias, 3 vezes, segunda, quarta e sexta, vai dedicar e vai fazer ao máximo. Tá ótimo. Então, eu falo assim, pegue alguma atividade que você se descubra e que você tenha uma constância. É isso. Então, às vezes o meu vai ser um spinning, que é a bicicleta, às vezes um colega vai ser a corrida que ele descobriu, às vezes o outro vai ser uma dança, né? Pacientes mais idosos têm aquelas danças que eles adoram. Exatamente. É movimentar. Aqui nós estimulamos muito o pessoal da terceira idade a dançar, porque eles gostam muito. Sim. Então nós temos o centro de convivência, nós Legal. temos 2. Então todo final de semana tem um espaço dedicado para a dança para eles e eles aproveitam bastante. Que E a bom. gente percebe esses idosos da melhor idade que tiveram uma qualidade de vida, um estilo de vida, né, tranquilo durante a vida, ele chega na velhice com uma qualidade de vida melhor que os outros. A gente percebe Sim. isso. Principalmente o paciente que fuma muito, né, aquele que bebia muito, ele chega no final da vida ali sofrido e vai parar, né, num hospital, vai parar num pronto-socorro sempre, as internações frequentes, né? E não é isso que a gente quer para os pacientes, né, doutor? Lógico. E uma coisa que eu quero te perguntar aqui diante disso, uma vez eu vi uma reportagem falando que a área da medicina que mais evoluiu, que mais avançou, foi a área cardiológica. Isso é verdade? Melhorou mesmo a questão do tratamento, dos cuidados, que a gente sempre tinha aquela impressão de no passado as pessoas morrerem mais cedo, né? Morrerem mais jovens, porque não tinha os diagnósticos e tudo. Qual que é a sua visão em relação a isso? Avançou mesmo? Melhorou? Melhorou. Eu acho que melhorou bastante, sim. Quando eu formei, né? Quando eu terminei a cardiologia, foi no ano do Covid. Então, eu terminei minha cardiologia, terminei ali em março, foi naquele pico, foi o ano de 2021, foi o pico do Covid, porque o Covid começou em 2020, mas o pico das mortes foi em 2021. Foi 2021. O mundo parou. Verdade. E naquela época, acabou que a cardiologia deu uma parada também, né? Porque não chegava infarto. Acho que os infartos ficavam em casa com medo, só chegava o pessoal do Covid. Nós então, percebemos isso aqui também. A gente ficou tudo ali focado no Covid. Até para trabalhar nos locais não adiantava nem eu procurar serviço na minha área que eu tinha acabado de formar, só tinha a opção de, né, ficou tudo ali focado. Só que depois que deu a melhora do Covid, voltou para a área da cardiologia de novo, porque é a doença que mais mata, né, do Brasil e no mundo. É a primeira que mais mata ainda. Mas cada vez mais a gente tem visto o tratamento está melhor, o SUS também está melhor para atenção, os dispositivos cada vez mais que eles estão desenvolvendo, né, de arritmias, dos marcapassos, CDI, ressincronizador, cirurgias também está fazendo cada vez mais. Exatamente. Eu estava lendo uma reportagem foi de 2020, de um diário, né, de 2023, falando que o SUS gasta em torno de 1 bilhão no ano com procedimentos cardiológicos, incluindo tipo angioplastias, que são stents, cirurgias de revascularização. Então, assim, tem bastante investimento. Lá na UFA eles fazem sempre. Lá em Araguari abre um hospital novo, agora novo assim, mas já tem um tempinho, mas já começou agora de fazer as cirurgias cardíacas, né? Que são casos graves, complexos. E o primeiro paciente que operou lá, esses dias eu fui descobrir, conversando com a minha mãe, era meu paciente. Peguei o meu telefone, até liguei para ele. Era um paciente meu que eu estava atendendo, que eu já acompanhava ele há muito tempo, desde a minha policlínica de Araguari. Eu fui para Uberlândia, ele foi, aí ele voltou lá para Araguari comigo. E aí eu fiquei sabendo que foi ele que operou, peguei o telefone dele, liguei, ele falou, não, doutor, eu tô bem, graças a Deus. Eu falei, olha que bom, paciente, sim. Nossa, 45 anos e ativo e deu tudo certo. E já conseguiu salvar a vida e tá lá bem, né? Graças Isso aqui é importante. A Deus. Uma coisa, doutora, que é importante falar, nós tínhamos uma fila aqui de pessoas aguardando, né, consultas para cardiologia, até grande, mas a população tem que entender que nós temos uma classificação de risco para encaminhar esses pacientes, né? Quando nós vamos encaminhar os pacientes para o especialista, o cardiologista, a gente olha aqueles pacientes que têm maior necessidade, sim, que já precisa de um acompanhamento, por isso que às vezes demora um pouquinho, né? Mas com a sua vinda agora, né, que vai agora já ocupar esse espaço, com certeza a nossa expectativa é zerar essa fila todinha. E aqui eu quero deixar um recado para a nossa população. Hoje, doutora, nós não temos no município
cirúrgico, nenhuma pessoa aguardando cateterismo, nós zeramos a fila, nós não temos nenhuma pessoa aguardando cirurgia cardíaca. Zeramos a fila, justamente por esse avanço que nós tivemos na saúde aqui e as pactuações que nós buscamos para a gente resolver. Porque essas doenças não pode esperar, né? Não. A pessoa quando chega infartada, a pessoa quando chega com problema de válvula no coração, nós temos que arrumar a solução para ela, porque senão esse paciente vai morrer, não é isso? Vai morrer. Dependendo dos pacientes, dependendo do infarto, assim, eu falo, os pacientes que se salvam a tempo, assim, dependendo do caso, eu falo, foi Deus, que tem casos que gravíssimos, assim, não dá tempo mesmo se não correr, sabe? A gente fala, tempo é músculo. Então, quanto mais tempo você perde, por isso que a gente sempre orienta o paciente. Teve uma dorzinha no peito, teve um mal-estar, qualquer coisa. Às vezes, quando o paciente não tem nenhuma doença, pensa assim, uma dor muscular, uma ansiedade, mas tem histórico na família, se fuma, corre para o hospital, não custa nada, vai lá pelo menos fazer um eletrocardiograma com as enzimas de sangue e aí despreocupa, sabe? Às vezes a gente vai no hospital por uma gripe, por uma dor de cabeça, aí por uma dor no peito não vai. Exatamente. E salva aqui, a vida da pessoa. Com certeza. E aqui nós temos, através da telemedicina, nós temos o eletrocardiograma 24 horas com laudo. Nós temos o exame de mapa, de Holter, inclusive nos nossos PSFs. Você viu, nós temos o exame de ecocardiograma. Sim. Nós temos esse protocolo para o infarto dentro do nosso hospital, né, para que a gente possa salvar essa vida. Então, assim, pessoal, você viu a orientação da doutora. Sentiu algum desconforto, alguma coisa, procura. Não deixa passar não, né, doutora? Porque senão depois é difícil recuperar, né? Além de ser difícil recuperar, se a pessoa... Eu já peguei vários casos, né? Vamos supor que a pessoa teve a dor, ignorou e ela infartou. Ficou ali com aquela artéria fechada, obstruída, né? Além disso, aquele tempo que a artéria dela está fechada e obstruída, ela não foi para o hospital abrir, porque o infarto, né? Obstrui a artéria, ela vai tampando até ela ficar toda ocluída, toda fechada. A gente tem que abrir para o sangue passar e circular. Aquele tempo que fica fechado enquanto não abre, o coração está sofrendo, e pode trazer doenças como consequência. E uma das doenças é a insuficiência cardíaca, que é uma doença tão complicada, sabe? É uma doença sofrida, que tem que ter muita paciência do paciente. São doenças que muitas hospitalizações, o paciente fica indo e vindo para o hospital, sabe? Restrição hídrica e tem alimentação correta, tem as medicações. Eu brinco que é o câncer da cardiologia, a insuficiência cardíaca, porque é uma doença bem complexa, assim, sabe? É muito complexo, então, né, se um paciente infarta e ele corre a tempo e coloca uma stent ou faz uma cirurgia, é vida que segue. Tem paciente que vai tomar remédio e pronto, e acabou, e tá tudo tranquilo, sabe? Não fica com as consequências. É verdade. Interessante, pessoal. Mauri, vai dar um corte interessante essa pergunta que eu vou fazer. Doutora, você tocou num tópico aqui que eu já ia te perguntar. Doutora, a gente escuta muito e às vezes gera aquela dúvida, aquele medo em todos. O que é um infarto? O infarto. Então vamos lá, vamos falar um pouco do infarto. O infarto é quando acontece de ter um trombo que vai lá. A gente tem vários tipos de infarto, né? Se a gente for pensar na classificação, né? Mas assim, o principal, que é o por doença aterosclerótica, é quando tem um trombo, né? Um pedacinho ali de sangue com gordura que vai ali e entope uma das artérias do coração. E aí, às vezes está entupindo de pouquinho em pouquinho, mas quando ele entope um tanto significativo, que a gente fala, né, acima de 70% da artéria, pode vir a estar causando a dor e gerar o infarto. E a gente pega pacientes gravíssimos, né, com 80%, 99%, tem uns que fecha total, 100%. Aí o que acontece? Aquele vaso fica fechado, como se tivesse um muro ali, né, uma parede ali de gordura, de colesterol fechando ali. E aí não passa sangue ali. O sangue é o que carrega oxigênio, né, que dá força para as células, para todo o corpo. Nisso, fica aquela hipóxia ali naquele vaso. Então, a pessoa vai sentir aquela dor. E quanto mais tempo demorar para abrir, mais vai machucando o coração. E aí vai dando a fibrose no coração, pode trazer consequências, pode trazer arritmias, pode trazer essa doença da insuficiência cardíaca. Vamos supor que a pessoa teve uma dor no peito, correu e descobriu que está infartado. Vamos supor que tinha só 2 horas. Ela sentiu e depois de 2 horas no máximo, ela não melhorou e foi para o hospital. Consegue ali abrir e aí tira aquela gordura e coloca o stent, que é a molinha que a gente fala. Nossa, eu já vi vários casos. Coloca o stent, vai tomar a medicação e fica tudo bem, tudo ok. O problema é na demora. Os pacientes demoram muito. E aí, no que eles demoram, vai complicando. Às vezes, a obstrução estava um tanto, ela aumenta para bem mais. Já vai trazendo outras complicações para o coração. Pode vir trazer arritmias, consequências e até uma morte, né? Uma parada cardíaca em casa. Então, assim, sentiu, é o que a gente sempre alerta, a gente depende do paciente, vai para o hospital mesmo, não fica esperando.
Tá vendo, pessoal? Então é interessante, ó, a questão do infarto. Então, doutor, o colesterol, que nós vamos falar agora sobre o item é o nosso aqui. Vilão. Então, é a gordura mesmo que entra na veia, entope e para aquela área do coração. Então, é a gordura mesmo. Isso, é um dos grandes vilões da saúde do coração. Então, é o colesterol. Na minha área, é o que eu mais pego assim no pé mesmo, é o colesterol que aí acaba que envolve tudo. Então, para você deixar o colesterol bom, é fazer exercício físico, é perder peso, é alimentação saudável. Porque quanto maior o colesterol, maior a chance de adquirindo placas de gordura no pescoço, no coração, que vai para o cérebro também. Então, a gente tem que lembrar do comer aquela AVC, carne, né? que é metade de carne, metade de gordura, não faz bem, não. Não. Tá vendo, Maurinho? Fala, doutora, mas como é que faz, né? De vez em quando. Mas o ideal é a gente tentar sempre ficar reduzindo, É balancear, né, doutora? A gente, um final de semana, uma vez ou outra, tudo bem. Sim. Mas não pode ser frequente, né? Não. E antigamente, doutora, até pegando sobre isso, que nós temos muitos telespectadores aqui, audiência nossa de pessoas da melhor idade, né? E tem aquele negócio, não, mas eu só como na gordura de porco, eu só como carne guardada na gordura de porco, eu não confio. Então, essa gordura do porco, vamos falar aqui pro pessoal, ela faz mal? Não, até pode. O problema é, tudo em excesso faz mal. Entendi. É isso que a gente tem que manejar. Não adianta eu vir aqui falar, né, para não usar, que às vezes a pessoa tem em casa e vai usar. Tem estudos, relatos que falam que ela é mais saudável, sim, e que o óleo tradicional que a gente usa, né? Sim. O ideal seria o azeite, né? O azeite de oliva é o melhor pra gente poder, tanto é que eu oriento para os pacientes, se puder, na hora de trocar, vai fazer alguma coisa ali. Mas assim, é complicado, né? Custos, sim, né? Mais difícil e tudo mais. Então, dosar, né? Saber dosar, então, e não exceder na quantidade, né, doutor? Saber dosar, interessante, né? Nós já falamos do colesterol, falamos disso aqui. Interessante, outra questão aqui. Quem tem diabetes, a pessoa que tem o diabetes, principalmente aquelas pessoas que também não controlam o diabetes, né? Que depois vai ser outro podcast que nós vamos fazer aqui também sobre a questão dessa doença terrível também que está atacando cada vez mais as pessoas, né? Quem tem diabetes leva complicações do coração também? Demais. Eu falo que a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são as duas piores doenças que a gente tem, que às vezes a gente já acostumou, virou rotineiro, né? A gente pega os pacientes que tem os dois, o paciente que vai no postinho, porque tem hipertensão e diabetes, só que se as pessoas tivessem noção das complicações que as doenças trazem, e o paciente diabético por si só, quando ele entra no meu consultório, só dele me falar que é diabético, eu já dou uma olhadinha a mais, porque o coração do diabético acaba que ele é mais machucado, ele é mais, sabe, é mais complicações, é mais lesões, porque a gente fica pensando assim, a hipertensão é uma doença do coração, ela vai atacar o coração, a diabetes não. Olha, pra você dependendo do caso, e eu não sabia disso. Dependendo do caso, eu tenho pacientes que são só diabéticos e têm o coração muito mais machucado e complicado do que pacientes que são só hipertensos. Entendeu? Olha, você sim. vê, hein? Sabe o que acontece, Paulo? É o tratamento, assim, às vezes a pessoa hipertensa toma um remédio e fica ali controlado. O diabético, a hipertensão é uma doença de difícil controle, né? Fazer atividade física, manter a pressão balanceada. Agora, o diabético, às vezes eu acho até um pouco mais difícil, porque interfere muito na alimentação. E a alimentação é a nossa vida, né? Totalmente. E aí, não pode aquilo, não pode isso. O paciente não tem um acompanhamento de perto. Tanto é que os pacientes, quando vêm, eu tento fazer, só que a gente na especialidade é muita coisa, mas assim, eu tento orientar um pouco, mas eu sempre encaminho para o nutricionista, porque é muito simples eu aqui do lado da cadeira, de frente para o paciente, falar, você tem que reduzir isso, isso e isso. Não, tem que orientar, tem que ver o custo de vida dele, a vida social dele, o que ele pode mexer na geladeira, para ver o que ele pode comer ou não. Não adianta eu pegar uma dieta só e passar. Eu tenho que ver o que ele tem dentro da geladeira dele e explicar, faz isso, troca isso por isso. Todo paciente meu diabético precisa de perder peso, eu já encaminho o nutricionista acompanhar de perto para ajudar mesmo. Tá vendo, pessoal? Você que é diabético e tá aí, porque hoje, doutor, um dos desafios que nós temos no PSF, na saúde básica, na prevenção, é ir atrás desses diabetes, que é uma dificuldade fazer esse pessoal, eles fogem, não aderem ao tratamento, né? Come Principalmente, o docinho escondido. Exatamente, o docinho, não sei de onde que arruma essa vontade de doce, mas eles não conseguem mudar o comportamento. E lembrando, pessoal, que os nossos médicos do PSF, nós temos nutricionista na rede, que faz toda a dieta, você encaminha, né, para o nutricionista, vai fazer, segue certinho, que vai evitar problema para todo mundo, principalmente para os familiares, né, doutor? Que a gente percebe isso, que interfere toda a família, né? Então, tá vendo, pessoal? Quem é diabético interfere diretamente na saúde do coração, né, doutora? Outro ponto aqui que nós falamos, que é interessante a gente frisar.
Doutora, o estresse hoje, desse século XXI, essa era da informática, das redes sociais, da correria de todo mundo, o estresse, esse nervosismo hoje, isso interfere também na saúde do coração? Muito, é o estopim. É como se fosse a ponta do iceberg ali. O paciente tem um monte de comorbidade. Era até engraçado, quando eu fazia... Engraçado assim, não engraçado, né? Mas assim, eu sempre via... Quando eu fazia residência na cardiologia, eu tinha um chefe e ele sempre falava, gente, não tem como, o paciente chega infartado, ele teve algum estresse. Não adianta. E a gente falava, não, doutor, não teve. Volta lá e pergunta, alguma coisa aconteceu. Você está falando para mim que ele é tabagista, que ele é obeso, que ele tem história familiar. E era assim, eu briguei, aí você ia conversar, né? Eu lembro de uma senhorinha que teve, o neto tinha sofrido um acidente há uma semana atrás, caído e machucado, e não sei quem, e ela tinha brigado com não sei quem da família. Aí ficou com aquilo ali. Um outro paciente meu que eu peguei em um hospital particular em Uberlândia, um paciente idoso, nunca tinha tido nada, chegou para mim suspeita de AVC, tendo um AVC na minha cara, chamei o neuro, levei para as imagens e fui conversar. E aí a familiar foi me contar que tinha uma semana que ele tinha sofrido um acidente no trânsito, tinham batido no caminhão dele, ele não estava errado, o outro cara estava errado, mas o cara bateu, foi uma confusão, foi embora e ele ficou ali remoendo aquilo. Um outro caso, eu tinha brigado com um sócio, amigo, desfeito, outro é porque tinha divorciado, outro foi... Sempre tem algum estresse. Então sempre tem aquela gota d'água ali que vai acontecer, né? Pós-pandemia, eu falo que o mundo é um antes a pandemia e outro pós-pandemia. Com a gente ter certeza. ficado ali fechado, vivido tudo aquilo. E o mais triste foi as perdas, né? Eu atendo paciente até hoje que vai contar das perdas. Eu trabalhei na UTI, eu dava notícia, era 5, 6 por dia, por telefone, era indescritível. Aqui nós enfrentamos também uma barra pesada. Na época eu era secretário de saúde, depois tinha acabado de assumir a prefeitura. Foi um desafio, né? Eu falo que assim, que só quem passou pela pandemia para saber o que nós sofremos, né? Chegava dentro do hospital, aqueles capotes, era filme, era viver aqueles filmes que a gente via em televisão. E aí você dá a notícia que o seu familiar faleceu e não poder velar. Exatamente. Porque não podia, e era tudo fechado. Então, assim, sabe... Ficou todo mundo bem abalado. Tá bem diferente certeza. Depois agora. E aí eu pego muito isso, tanto em pronto-socorro quanto comigo. Acaba com a minha área e eu faço um pouco de psicólogo ali, porque às vezes você conversa com o paciente e vai descobrir que a dor do peito dele é porque um familiar faleceu recente, é porque um neto está dando muito trabalho e não está dando conta de cuidar. Então, esses traumas, esses desconfortos psiquiátricos, psicológicos, vai atacando também. Então, isso é fato, coração, tá vendo, pessoal? E cérebro. Então, é importante procurar, né? Hoje nós temos as terapias, que é importante para a pessoa poder desabafar, né? Para que o psicólogo, né, possa conversar, né? Procure esse atendimento que você vai ter um futuro melhor, né, doutora? O último item aqui que a gente vai falar sobre o fator de risco é a questão genética, que é isso que você falou, né? Quando que a genética vai interferir? O meu pai já teve problema cardíaco, minha mãe já teve, minha tia, o meu tio, meu avô, minha avó. Isso interfere, doutora? Quantos % que isso interfere? Você tem algum dado específico sobre isso? A gente sempre considera familiar de primeiro grau. Então, assim, lógico que o paciente chega e conta, não, doutor, o meu avô infartou, minha avó, meu tio paterno, minha tia materna, mas a gente olha primeiro grau. Eu sempre pergunto primeiro, pai, mãe, filhos e irmãos. Primeiro grau. Interessante. Você tem alguém de primeiro grau? Aí a gente considera primeiro grau o homem menor de 55 anos e a mulher menor de 65 anos. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho a minha mãe que com 54 anos, ou seja, ela tinha menos de 65, descobriu e fez uma cirurgia de 4 pontes de safena. Que isso, hein? Eu vou contar o da minha mãe, caso grave. Nós queremos saber agora a história. Isso. E aí, então, eu já sei que a minha mãe, eu tenho fator de risco para doença aterosclerótica, doença arterial coronariana. A minha mãe, com 54 anos, fez a cirurgia. Então, eu sempre pergunto. Mas aí tem aqueles que não tem o pai e a mãe, mas tem vários tios. É bom senso, né? Tem vários tios, vários irmãos. Esse meu paciente, que eu falei de Araguari, que ele fez a primeira cirurgia de coração lá, que eles começaram agora, o pai, eles eram 12 irmãos, o pai e a mãe. O pai e a mãe e 9 irmãos haviam morrido do coração. Nossa. Só tava ele mais 2 vivos. E ele já estava acompanhando comigo há um tempo. Ele tinha chagas, mas aí ele teve que operar por causa da isquemia, de problema de coração que ele herdou provavelmente. Ele é magro, trabalha de pedreiro, trabalho braçal. Aí as chagas atacam, mas ele teve aterosclerose provavelmente por causa de família e fez a cirurgia. Então, assim, tem familiar de primeiro grau, é mais mandatório, né? Minha mãe, Isso é interessante o exemplo que você vai citar agora da sua mãe, que o pessoal gosta gosta muito desses exemplos para a gente entender na prática, né? Mais entendendo, né? Eu não fazia cardiologia ainda,
eu estava fazendo a primeira residência de clínica médica, mas aí você começa a estudar, né? E aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, vamos fazer uns exames em você? Né? Ela já, não vou lembrar, ela tinha 50 anos mais ou menos, e ela tem um pai que morreu com 53 ou 54, ele infartou, caiu e morreu. Fulminante, em casa, véspera de Réveillon. O irmão dela, 40 e poucos anos também, a gente achou caído em casa, ele tinha problema de coração, provavelmente infartou e morreu. Nossa. E a mãe dela já tinha posto stent, então ela tinha o pai, a mãe e o irmão. E o irmão. Mãe, vamos. Fomos fazendo os exames. Aí, Paulo, fiz os exames dela primeiro e aí veio que ela tinha tido um infarto antigo. A gente lembrou de uma situação há 2 anos antes, que a gente estava numa fazenda, ela teve dor, a gente correu para o hospital, mas na época não olhou direito, aquelas coisas que passa despercebida, teve aquele mal-estar. O cardiologista dela, meu colega de trabalho, que já foi meu chefe, adoro muito, a gente acompanhou e falou assim, olha, sua mãe, eu não vou mexer aqui não, porque foi um infarto antigo e está numa veinha muito distante, não tem que preocupar. Vou lembrar, hein, minha mãe é jovem, minha mãe é magra, mais magra que eu, faz atividade física, ela tem em casa esteira, bicicleta, elíptico, sempre fez, fazia dança, isso, não bebe, não fuma, nada. A minha mãe só problema, né, da família. E aí ela tinha um colesterol alterado de família. Então ela tomava um remédio só para esse colesterol e fez esses exames. Tudo bem. Aí todo ano a gente fazia o exame dela, Paulo. Aí a gente fez o exame dela num certo ano, tava ok. No outro ano eu fui fazer um exame controle anual. O exame veio todo alterado. Que isso, hein? Uma angiotomografia toda alterada. Ela tinha obstrução para tudo quanto é lado. Eu olhava os exames e eu não entendia. Você nem acreditava. Eu falava assim, como que de um ano para o outro? Aí eu falei, alguma coisa está acontecendo. Ó, vou dar um alerta para os pacientes. Mãe, o que aconteceu? Não tem como, me conta. Ah, Franciele, tem uns 3 meses que eu vou lá de fora na hora que eu vou esfregar a rua, eu sinto uma ardênciazinha no peito. E também fui dançar forró, ela gosta muito de dançar com meu pai, senti um cansaçozinho, uma ardência, mas deixei pra lá. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Dentro que aí de você casa, vai. hein? Graças a Deus que eu fiz esse exame. Ela achou despercebido. Eu tô falando isso porque às vezes os pacientes Sim, não vai, né? Muito então isso. a gente pega muito assim, o paciente acha que tem que ser dor no peito para infarto. Não. Se o paciente tiver às vezes com um cansaço no esforço físico, com uma faltazinha de ar, tem que olhar. A gente chama de equivalentes isquêmicos. É como se fosse a dor no peito pra gente. Entendi. Paciente idoso, diabético, mulheres, às vezes eles não vão vir com a dor no peito típica igual o homem que chega lá no pronto-socorro. Às vezes eles vão falar de um cansaço, que foi o que a minha mãe falou. Discuti o caso com 5 cardiologistas. Eu não fazia cardiologia ainda. Olha pra você ver. E aí nós optamos pela revascularização, pela cirurgia de revascularização. Aí eu entrei na residência de cardiologia no primeiro dia. O meu chefe falou, alguém quer férias? Eu falei, chefe, eu vou pegar as férias do início para me ficar com a minha mãe. Aí eu peguei as férias e acompanhei a cirurgia. Aí fiquei com ela na UTI, ela operou, pôs 4 pontes de safena. Olha pra você ver. Rasgou o peito, 4 pontes. E é uma cirurgia bem complexa. Pesada, né? Uma muito, cirurgia eu acompanhei de perto, pesada. dentro de casa. Eu ficava assim, nossa, mas eu orientei, ajudei a minha mãe aí. Depois eu ficava até com medo, assim, nossa, será que foi certo? Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa. Só que o pós é complicado. Agiu na hora certa. 3 meses de pós-operatório, tá? É bem complicado. Imagino. Tanto que é complexo, né, doutora? Mas ela tá bem hoje? Que idade que ela Graças tem, doutora? a Deus. Hoje ela tá com... A gente tá em 2025... Ela vai fazer 64 esse ano. Muito tá com nova, 63. E aí cuida do meu filho e ativa e faz tudo, graças a Deus. Mas assim, tem o problema ainda. Toma os remédios certinho. Eu brinco com ela que ela é minha melhor paciente. Doutor, e é uma coisa interessante Toma certinho também, os remédios. isso que você falou, que a gente enfrenta isso às vezes dentro da família, a gente observa muito essa questão. Tomar remédio é pro seu bem. Se o médico passou e às vezes a pessoa, você falou insuficiência cardíaca, pode ser que ela vai melhorar a insuficiência cardíaca? Pode ser. Mas, por exemplo, a hipertensão, nós vamos falar agora mesmo só sobre a pressão alta, né? Se você tem pressão alta, o médico prescreveu, toma o remédio, porque é uma doença silenciosa. E a gente percebe muito isso, doutora, nos nossos pacientes que a gente vê. Por que sua pressão subiu? Chega com um pico de pressão ou com uma arritmia lá no pronto-socorro. Ah, eu achei que estava bom e larguei o remédio. Achei que já tinha melhorado. Mas você voltou no médico? Não, larguei por conta própria. Isso também é um agravante, não é? Para a saúde do coração? Você percebe? Demais. Minha paciente do consultório hoje, de dia, 20/12. Ela chegou hoje no consultório comigo. Não estava sentindo nada de pressão. 20/12. Então, assim, pensa durante um ano o coração dela trabalhando com essa pressão alta, ela não sentindo nada, mas o coração ali trabalhando a mais, o que não vai trazer de consequências no futuro? No futuro próximo, né? Muita coisa. Doutor, e nesse período aqui agora, que já passou um pouquinho do nosso programa,
O pessoal já está mandando muitas perguntas, então a gente para um pouquinho agora para responder a pergunta do nosso pessoal. A maior audiência até hoje do podcast. Tá vendo? A maior audiência até hoje do nosso podcast. Parabéns, doutora, tá vendo? A gente está aqui para ajudar, né? Que é um assunto, né, que chama atenção e principalmente por você, pela profissional que você é, ó, de credibilidade. Doutor, tem uma pergunta aqui interessante. A pessoa que está com menopausa, ela tem que cuidar mais do coração? Quer dizer, as mulheres que já entraram nesse período da menopausa. Tem que ficar de olho, porque tem uma alteração hormonal ali que implica bastante. A gente tem visto cada vez mais foco nas mulheres, na doença do coração das mulheres, porque igual eu estava explicando aqui para o Paulo, às vezes a gente lê, né? Dor no peito, em aperto, e aí tá indo pro braço, tá infartando. A gente pega paciente assim? Pega, mas mulheres às vezes não é assim. Às vezes ela vai ter uma falta de ar, um cansaço, igual eu expliquei para minha mãe. E quanto mais a idade também, vai interferindo. E aí a gente tem que ver quais remédios que essas pacientes podem usar também. Tem remédios cardiopatas, né, de coração, que às vezes, dependendo que ela está na menopausa, fazendo uma reposição hormonal, por exemplo, ela está fazendo uma terapia de reposição hormonal. Tem certas medicações que não podem usar, então tem que ser tudo analisado. Interessante. Tem sim, tem que dar uma olhada. Tem outra aqui, que o Dani está mandando aqui. Qual que é a causa da pressão alta? São vários fatores, né, doutor? Mas é uma pergunta interessante, né? Por que a pessoa tem pressão alta? O que é a causa dela? Vamos começar aqui. O que é pressão alta? São os níveis pressóricos elevados no sangue, né? Acaba que é isso mesmo. A pressão, né, que a gente fala da sistólica e diastólica, é importante para a hemodinâmica, né? Para a organização do nosso corpo sempre estar funcionando bem, né? Que nem a gente tem frequência cardíaca, frequência respiratória, é um dado vital necessário. Então, são as pressões dentro do sangue ali para estar tudo ok. A gente tem níveis estabelecidos para essa pressão ficar adequada. E quando essa pressão passa desse nível, ou seja, foram feitos estudos, né, tudo mais, passou desse nível, a gente viu que se manter sempre aumentado desse nível vai estar trazendo consequências. Tanto para o sistema cardiovascular, não só cardiovascular, tá? A gente está falando muito aqui, mas o AVC é bem... Doenças cerebrais, principalmente o AVC é muito ligado aqui com a cardiologia. Tanto é que todo paciente que tem AVC, ele tem que dar um pulo no cardiologista para investigar. Existe uma ligação demais, entre as doenças do coração com o AVC. Uma das principais causas de AVC em paciente idoso, que eu pego hoje em dia, do AVC isquêmico em paciente idoso, que a gente tem o AVC isquêmico hemorrágico, né? O hemorrágico é aquele que sangra, tem o isquêmico. Uma das principais causas de paciente idoso que tem AVC, o paciente tem porque ele tem uma arritmia no coração, que chama fibrilação atrial, como se o coração dele tremesse. Eu falo para o paciente, Sim. né, que o nosso coração faz tum, tá. O do paciente com a fibrilação atrial, ele treme. E naquilo ali, ele joga trombos, ele joga pedacinhos de coágulo que fica andando ali. Coágulo e aí de sangue. vai pro cérebro e para. Então, Olha a principal causa desses pacientes idosos, eles vão descobrir, faz os exames do coração, viu que tinha uma arritmia, que era a fibrilação atrial, não tratava a arritmia e, como consequência, trouxe o AVC. Tá vendo, hein? E o AVC qual é uma que é a doença pressão, complicada. quando a gente fala de pressão alta, qual que seria a pressão ideal? Existe um valor de referência para a gente? Vou lá medir minha pressão. Qual que é o valor de referência que nós temos que observar? Existe, e ainda é o nosso velho 12/8, tá? Cada vez mais a tendência é diminuir. A área da cardiologia, eu falo que é uma das áreas, assim, mais um pouquinho, bem, assim, complexas, porque é muita diretrizes, é muita informação. Né, Paulo, se eu ficar um ano aqui sem pegar, não falo livro, né? Hoje em dia é tudo digital. Se eu ficar um ano aqui sem ver uma entrevista, sem ler um artigo novo, ou sem ver algum anúncio de congresso, alguma coisa, você fica para trás do colega. Porque tem medicações que estão vindo e estão melhorando cada vez mais. Então, assim, é uma área muito assim, sabe? Entendi. Então, é 12/8 a pressão, 12/8. A Daiane está perguntando, é uma pergunta interessante. A dormência nos braços é sempre um sinal de alerta? A pessoa sentiu a dormência diferente nos braços. Ela tem que... Peraí, eu tenho que procurar o atendimento ou não é sinal de alerta? Sim, a dormência nos braços, a gente tem que estar sempre observando. Eu sempre falo para o paciente a dormência, primeiro afere a pressão em casa e vê quanto que tá. Porque, assim, pressão alta pode dar vários sintomas, tá? A gente acha, assim, que a maioria, né? Dor de cabeça, dor na nuca, mas às vezes o paciente está com uma dor no peito, ele acha que está infartando. Não, e às vezes essa dor torácica é devido à pressão estar alta. E a parestesia, que é esse formigamento que a gente chama nos braços, pode ser da hipertensão também. E aí, se não vem a melhorar, tem que investigar
avaliar sim. Então, tem que pensar procurar, até né? numa suspeita, dependendo de AVC, né? Se tiver com muita dormência. Pode ser uma doença de circulação, que seria tanto cardio quanto do cérebro. Entendi. Em último caso, aí a gente tem que pensar em outras coisas, osteomuscular, né? Nevralgia e tudo mais. Mas sentiu a dormência, tem que ficar dá uma alerta, olhadinha, né? Dá uma olhadinha, tem que né? dar uma olhada. Interessante. O Fernando está perguntando aqui, ó, quais são os sintomas que devo observar que pode indicar um problema cardíaco grave? Você já explicou aqui vários, né? Mas é importante frisar para o nosso pessoal, né? Vamos lá falar. Problema cardíaco grave, tá? Para infarto, dor no peito, tá? A gente sempre vai falar daquela dor no peito, forte intensidade, que vai irradiar para os membros. A gente pensa que é só para o lado esquerdo, mas não, pode irradiar para os dois. E é mais grave ainda quando vai para os dois braços. Doutor, o nosso coração tá do lado esquerdo mesmo ou não? Lado esquerdo? Então é verdade. É verdade. E geralmente a gente fala da dor no peito, né? Precordial do lado esquerdo, irradiando para o braço. Não tem que ser necessariamente para um, pode ser para os dois. Eu sempre falo para o paciente assim, gente, grava assim, ó, a mandíbula até o umbigo. A dor que tiver da mandíbula até no umbigo, a gente tem que pensar que pode ser coração. Ou seja, às vezes dor no estômago, Paulo. Eu já peguei paciente, homem, com dor epigástrica, dor no estômago, achando que era refluxo, pegou e foi pro hospital e era infarto. Olha pra paciente com dor aqui, com dor só no braço, com dor aqui. Teve um caso de um paciente lá da residência do meu chefe contar que ele estava com uma dor aqui, ninguém descobriu o que era, ele fez o cateterismo, ele estava com a artéria entupida. Dor no pescoço, tá? A pessoa queixa de dor no pescoço que chega na mandíbula, que ela fala que tá com aquela sensação de sufocar, que chega até nos dentes. Então tem que olhar. E às vezes pode ser um infarto. Tem que olhar. Outra pergunta interessante, o Edmar tá perguntando aqui, doutor, eu tenho 48 anos, mas não sinto nada. Eu também tenho que fazer exame? Nós já falamos, né? Tem, 40 anos em diante dá um pulinho. Já tem que fazer, né? Faz um check-up, gente, não custa nada, porque se você faz um check-up, uns exames básicos ali, um teste ergométrico, um eco, uma carótidas, pós 40 anos pra gente investigar também doença carotídea, placa de gordura no pescoço. Fica tranquilo, né? Até para fazer um exercício físico, para ir para fazer alguma coisa. Eu fiz agora, em novembro eu voltei para academia, faço atividade física, tenho um personal. Que bom. Aí a primeira coisa, né, que ele pediu, vai fazer um check-up. Aí fiz os exames, fiz um ecocardiograma, tá tudo ok, tudo tranquilo. E assim, atividade física muda a vida da gente, o doutor. Muda. Então assim, esse aqui tá 48 anos, ó, ainda dá tempo, né? Vai dá fazer demais, o check-up, vai fazer uma gente. atividade física, porque muda a vida, melhora o sono, melhora tudo, Eu ia né, falar doutor? agora, não é só para perda de peso e para perder peso, para ficar em forma. Não, você libera hormônios, você dorme melhor, você fica mais alegre, você fica mais disposto, tudo fica melhor. Com certeza. A Lu tá perguntando aqui, doutor, através do eletro já consegue saber se a pessoa tem algum problema no coração? Lu, é pouco, tá? É sim. Porque, assim, a cardiologia a gente fala em pronto-socorro e em consultório. No consultório, dá para ter uma noçãozinha, sim. Sim, se for uma coisa mais grave, tem vários pacientes que fez um eletro no postinho, traz para mim, e só por ali eu vejo uma zona inativa, alguma coisa do tipo, eu já tenho que investigar, eu já sei que o paciente já infartou alguma coisa do tipo. Mas tem vários pacientes que fazem um eletro, não tem nada. Minha mãe, o eletro dela não dava nada, foi fazendo exames, e foi com exames mais complexos que a gente foi descobrindo, tá? Tá vendo, hein? E por falar na sua mãe, ela tá aqui ao vivo te assistindo. É a dona Marlene, você não falou o nome dela, mas nós já recebemos. Dela, né? Nós já recebemos uma mensagem dela aqui, ó. Dona Marlene Mãe, falou aqui, abraço. ó. Minha filha é uma profissional muito dedicada e muito preocupada com seus pacientes. Amo, com certeza, dona Marlene. Ela foi minha primeira paciente, ó. Eu tava começando a cardiologia e ela foi minha primeira paciente, literalmente. Ai, ai. E tá lá. E ó, toma os remédios direitinho, que tá? Beleza, parabéns, e dona Marlene. E aí a gente vê viu? como que é efetivo tomar os remédios e fazer uma alimentação balanceada. Tá dando certo. Que bom. A Janaína fez uma pergunta também que é uma dúvida minha. Há uma relação direta do uso excessivo de corticoide com a pressão alta? Quem faz uso? Porque tem algumas doenças que a pessoa tem que fazer uso de corticoide, né? Ou tem aquelas pessoas que usam o corticoide para qualquer coisa, né? Sim. Existe uma ligação mesmo de corticoide e pressão alta ou não? Na verdade, o corticoide é um anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório mais forte do que esses outros que a gente está acostumado, né? O manimesulida, o ibuprofeno. E o anti-inflamatório em si não é bom para o coração. Então, ele já faz mal. Não só para hipertensão, para outras doenças também. Então, a gente sempre pede para evitar.
Mas, assim, casos e casos. A pessoa tem que tomar o corticoide, tem doença reumatológica, ou está fazendo algum outro tipo de tratamento, né? Tanto é que o corticoide, todo paciente, quando vai usar e médico prescreve, a gente sempre, nunca deixa muito tempo. A gente vai desmamando, vai tirando. Isso aí é uma coisa importante, porque a pessoa às vezes sente uma dorzinha nas costas, Não sente toma, uma dorzinha, gente, vai lá vai pro analgésico. e toma o anti-inflamatório, Adora qualquer coisinha, né? todos os lax. Os pacientes Vamos falar chegam assim, sobre quais tomei são os Tandrilax, anti-inflamatórios, doutora? Vamos. Então vamos falar quais são os anti-inflamatórios que a gente usa, que a gente percebe muitos pacientes: diclofenaco sódico, diclofenaco potássico. Vou falar os nomes comerciais, né? Nimesulida, ibuprofeno, os principais, né? Nimesulida, Exatamente. Ibuprofeno, os Tandrilax da vida, tá? Que é esses que vai na farmácia, aí tá com dor, aí o farmacêutico passa e o paciente usa. Tudo bem, só que é uma mistura. Tem analgésico, tem relaxante muscular e tem anti-inflamatório no meio. Eu já peguei paciente que já perdeu o rim, de verdade. Ele perdeu o rim, foi para diálise e a gente vendo, não pessoal? descobria a causa. E aí era 2 ou 3 anos porque ele tinha um problema de coluna e as dores não cortavam. E ele usava todo dia anti-inflamatório. Foi para diálise. Então, tá vendo, pessoal? Não pode Pensa se você souber que você foi por uma doença que você causou, né? É por complicado. Conta de né? Agora, nessa primeira parte, a última pergunta aqui. Doutor, estou para fazer um cateterize e tenho medo. A Fernanda Brunes. Estou para fazer um cateterize e tenho medo. Qual o risco? Fernanda, risco tem. Todo procedimento tem risco, né? Tem risco de sangramentos, tem risco de complicações renais, mas assim, eu não sei a idade dela, se ela tem alguma complicação de base, mas se te pediram para fazer, provavelmente o benefício de ver o resultado desse exame é bem maior do que o risco. Então, assim, vai tranquila, eles geralmente vão te sedar, fazer uma medicação, ou você vai assistir bem tranquilo, ou às vezes você vai dormir. Geralmente, hoje em dia, eles fazem muito pelo braço. A maioria que eles fazem pela perna femoral é porque pelo braço não deu certo. Então, é bem tranquilo. Eu falo porque eu acompanho, vejo os pacientes. Eu acho assim, não deixa de fazer um exame que é necessário para poder fazer algum diagnóstico aí que precise, por causa de medo. Até para tranquilizar, vamos supor que a Fernanda acha que ela está com um problema muito grave. No que ela faz o cateterismo, ela vê que não tinha nada. Olha que tranquilidade. Fica livre, então, sabe? Medo, Fernanda, não vai tenha com medo, Deus, vai né? dar certo. Riscos tem, igual eu falei, né? Sangramentos, o contraste, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai. Né? Então vai com Deus, Fernanda, vai dar tudo certo, né? Doutora, que interessante, agora vamos entrar nessa parte aqui, falar mais um pouquinho sobre a pressão alta, que o pessoal pergunta muito sobre pressão alta, né? É o que mais e tem, aqui né? fala muito sobre a questão da alimentação, né? Tinha até uma pergunta aqui falando, tem pressão alta, se eu mudar a minha alimentação, eu posso melhorar da pressão alta? E aqui nós já vamos entrar nessa parte aqui, ó, da alimentação cardioprotetora, né? Que fala sobre dieta mediterrânea, ômega 3. Fala um pouquinho para nós sobre isso, doutora. O que é essa alimentação protetora do coração? Tá, vamos lá, né? Tinha falado da hipertensão da meta 12/8, vou até pegar um gancho. Que a gente acostumou com 12/8, mas cada vez mais a tendência é diminuir, né? Tem as sociedades brasileiras de cardiologia, tem a europeia, americana, a gente tem muito segmento também com a europeia. E esse ano vai ter a diretriz de 2025 de hipertensão. A última diretriz brasileira de hipertensão, acho que foi de 2020. Sei. Só que teve um ano passado da europeia que eles atualizaram a pressão para 12/7. Ó, para você ver, eles estão diminuindo cada vez mais. Entendi. Por que eu estou falando isso? Os pacientes chegam assim para mim, doutora, no consultório. Aí eu olho, a pressão está 16. Não, doutora, tá normal. Tá normal, minha pressão é 19,20, 16, tá até boa hoje. Eu falo, não é normal. Vocês acostumaram com isso que é normal. Não é normal. Aí, direto eu vejo isso, Paulo. Eu já ouvi muito indignada, isso também, falando, minha pressão normal é 16. Eu entendo eles, mas assim, gente, não é normal, não cria que é normal, doutora, mas ela nunca fica baixa. Nunca fica baixa porque não tá fazendo direito, não tô tomando remédio direito, não tá comendo direito. E isso tem jeito de reduzir. Tem jeito. Então, qualquer pessoa que tenha pressão nesse nível, fazendo o tratamento, mais tranquila, tem pacientes jeito, que são mais complicados mesmo, que tomam diversos tipos de medicamento, tem as hipertensões secundárias. O paciente tem alguma doença de base, que é a primeira doença, e nisso tá causando a hipertensão nele, que aí a gente tem que investigar e descobrir. Tanto é que eu atendi uma paciente até hoje, assim, que eu pedi diversos exames para poder investigar, muito nova, e não era normal a pressão dela. Mas independente, a perda de peso, se o paciente consegue perder 40% a 50% do peso corporal, tá, vou dar um exemplo, deixa eu pegar aqui, ele perde 40%, não, deixa eu pensar, vamos com um paciente aí que ele pesa 100 quilos, vamos supor, né? Que ele perde de 10 a 20 quilos.
A gente consegue melhorar essa pressão dele em até 30%, 40%. A primeira meta para a gente reduzir, a primeira meta, qualquer médico que você for, a primeira meta que a gente faz para poder reduzir a pressão é perda de peso. Lógico que se o paciente chega com a pressão alterada no consultório, eu já vou entrar com os medicamentos necessários. Mas tem muitos pacientes que aí tá com obesidade, grau 3, mórbida. Eu explico, falo, doutora, me dá um tempo. Aí ele volta depois de 6 meses. Nossa, aí ele perdeu bastante. Drástica, hein? Ele tava com 3 remédios para pressão. Eu tiro. Quantos pacientes que você vê que vai para bariátrica, então, depois da bariátrica, tira os remédios tudo, porque perdeu peso, controlou. Melhora a diabetes, melhora o colesterol, a pressão some. Tá vendo, pessoal? Então, quem tem a pressão alta e tem o primeiro tratamento, antes de remédio, perda de peso. Né? A obesidade é uma doença, a gente sabe que não é fácil, gente, né, doutora? É uma doença, já não pode fácil. Culpar, é mas existe hoje, falar, né, várias formas de tratamento, principalmente, pessoal, atividade física e mudança da alimentação, né, doutora? E aqui fala muito sobre a dieta mediterrânea. Vamos lá. O que é essa dieta mediterrânea, doutora? A gente tem várias dietas, né, que a gente preconiza. Tem a dieta hipossódica, baixo teor de gordura, baixo teor de carboidrato. Mas, assim, na nossa área tem muita gente fala da DASH, D-A-S-H, e da mediterrânea. A DASH é a dieta que a gente fala que ela é muito rica em verduras, em frutas e leguminosas. Tem laticínios de baixo teor calórico, grãos inteiros e baixo teor de sódio. A mediterrânea é a mais utilizada. Por quê? Ela ajuda bastante porque o que ela preconiza, ela orienta, a alimentação ela é baseada em coisas que vai fazer diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, e aumentar o bom, que é o colesterol, que é o HDL. Então, existe o colesterol bom mesmo? Existe, tá? A gente tem o colesterol, tem as frações, hein? tá, gente? Aí a gente tem várias frações, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos. E o LDL é o ruim, é o que nós cardiologistas mais focamos. Lógico que o HDL, o bom, a gente quer que ele esteja alto, homem acima de 40, mulher acima de 50. Mas o LDL é o que mais preocupa. Ele é o nosso vilão. Ele é o que vai acumular no sangue, acumula nas carótidas, no coração, na cabeça e vai dar as doenças. E essa dieta mediterrânea é muito focada nisso. Fala bastante, uma dieta bastante rica em verduras, frutas, leguminosas, cereais, nozes, chia, linhaça. Os óleos é o azeite de oliva, que ele foca bastante, que ele é rico em gordura insaturada. Essa dieta, ela foca que a gente tem que aumentar a gordura insaturada e diminuir a saturada e a trans. A gordura insaturada é aquela que faz bem para o coração. É o azeite de oliva, por exemplo, que diminui o LDL, que cuida... Tem várias vantagens dessa insaturada. Se nós pudermos introduzir o azeite na alimentação, é importante e é interessante. Ajuda muito. Ou se não, Paulo, reduzir o óleo. Vou lembrar aqui que eu também gosto de fazer esse alerta. Para uma família de 4 pessoas, tá? Pai, mãe, 2 filhos. O ideal a Organização Mundial de Saúde preconiza, tá, gente? 1 litro de óleo por mês para aquela família cozinhar e fazer tudo da casa. Vou falar dos meus pacientes, que eu tenho 1 litro, tá? Então, essa é a base. Até 1,5 litro, tudo bem, mas geralmente a gente preconiza 1 litro. Então, a mãe vai no supermercado, vai comprar 1 litro e ela vai tentar usar aquele 1 litro pro mês inteiro para uma família de 4 pessoas. E dá para fazer a comida tranquilamente, né, doutora? Dá. Porque é só saber dosar e utilizar, né? Untar. A gente fala que é untar. Meu paciente, esses dias eu atendi ele e a esposa. Eles estavam consumindo 8 litros os dois. Que isso? 8 litros, gente, imagina. É muito óleo, e às vezes é falta de informação. Isso, doutora, vai falta direto de informação. pra veia deles. Esse excesso de óleo vai direto pra veia. Porque esse óleo não é aquele bom. Não é fake, é verdade, É verdade. Mas a maioria, se você for ver isso de 1 litro para 4 pessoas, em 10 casas, você vai achar 1 ou 2 casas que faz isso. Doutora, interessante essa parte do óleo, viu? Essa aí eu não tinha noção. E quando a gente fala é com todo tipo de óleo, né? O de soja, o de canola, de girassol, isso, de esse milho, óleo né? Esse óleo de lata ou de plástico a gente compra no mercado mesmo. Agora o azeite é mais tranquilo, porque o azeite eu posso aumentar até mais. De vez em quando, eu falo que a internet hoje, assim, é uma fonte de informação muito boa, mas por outro lado também tem muita fake news, ao né? mesmo tempo que é boa, é ruim, você não tá? vai nunca Dr. mais... Google. Dr. Google. Eles chegam pra mim já porque eles já pesquisaram e eles já sabem, eles leram todos os efeitos colaterais das medicações e parou de tomar o remédio por causa do efeito colateral. Eu brinco muito, tem algumas pessoas na família que falam assim, você não vai lá consultar pro médico, não. Você vai lá receitar pro médico, né? Já chega lá querendo receitar pro médico, né, doutor? O que eu mais vejo é isso. Google, né? Eles pesquisam os efeitos colaterais de medicamentos. Isso, né? Não, doutora, parei de tomar esse remédio. Por quê? Não, porque eu li na bula que esse remédio dá isso, isso e isso. Aí eu parei. Eu falei, gente... Que isso, hein, doutora? Vamos lá para mais um tópico aqui, doutora, importante que nós vamos falar. Sobre a importância do sono.
O sono, doutora, um sono bom, aquele restaurador, ele faz a diferença na saúde do coração ou não? Muito. Acho que antigamente não era dado tanta essa atenção e agora, cada vez mais de um tempo para cá, a gente está dando mais atenção. E aí, a gente está conseguindo identificar melhor os pacientes, principalmente, né, a doença que a gente tem do sono, da apneia obstrutiva do sono, que a gente tá vendo cada vez mais. O que acontece, né? Vou dar um exemplo dessa apneia obstrutiva do sono, que é uma doença, né? A pessoa, ela é uma pessoa, quando ela vai no consultório, ela vai me contar, nossa, doutora, eu estou muito sonolenta durante o dia, eu não estou descansada, e à noite o companheiro que dorme junto vai falar, não, ela ronca muito, ela tem despertares, é como se a paciente faz uma hipopneia, uma apneia, ela para de respirar e depois volta. Então, esses despertares noturnos, com essas hipopneia, que reduz a oxigenação, ou até a apneia, que desce hipóxia mesmo, vai ativar o sistema nervoso simpático, nisso mexe na pressão. Mas está ligado diretamente ao aumento da hipertensão, está ligado com a fibrilação atrial, bastante também, faz da arritmia da fibrilação atrial. Esses dias eu peguei um paciente no pronto-socorro, aí o paciente foi, era para ver outra coisa, era um paciente de pronto-socorro, e ele me levou uma polissonografia que ele tinha feito. Ele estava chegando a fazer, Paulo, na madrugada, a polissonografia é o exame para diagnóstico dessa doença da apneia obstrutiva do sono. Entendi. Então, Quem o paciente tem um problema, o paciente foi no meu fazer. consultório e falou, doutor, eu tô ficando muito sonolento durante o dia, muito cansado, minha esposa falou que eu ronco demais e que eu tenho engasgo, eu acordo engasgado com sono. Aí, desconfiou, vai lá e faz essa polissonografia. Tem muitas clínicas que você vai, dorme na clínica e faz, mas hoje em dia tem aparelhinhos que você vai para casa e com ele diagnostica também, interessante. sabe? E aí, pega e faz o exame para diagnosticar. E está muito ligado com a fibrilação atrial, igual eu estou explicando. O paciente começa a tratar, aí tem as classificações, né? Leve, moderada a grave. Geralmente, de moderada em diante, a gente faz o tratamento, que é o CPAP. É uma máscara, literalmente, que o paciente vai usar para dormir. Inclusive, nós tivemos que arrumar para alguns pacientes aqui que estavam assim, na fase, no último grau. Que qualidade de vida, se não Paulo? arrumasse, ia morrer. Que qualidade de vida dos pacientes. Fala, doutora do céu, para onde eu vou? Se eu vou dormir fora de casa, eu levo. A minha vida mudou, a minha vida é outra. Exatamente. Então, melhora mesmo. Demais. E aí, esse paciente que eu peguei no pronto-socorro, ele estava indo lá por outro motivo e a mulher estava reclamando dele roncar, despertares. Eu fui ver a polissonografia dele, ele chegava a fazer na madrugada 62 de saturação. Que isso. Então, o nosso normal é 100, mas assim, 95 para cima é normal, né? 90 ali é quem fuma, que tem um DPOC, mas para baixo de 90 a gente aí já tem que pôr um oxigêniozinho. Né? Eu lembro da saturação na época Paulo. da Covid, nossa. Então, 62 chega para mim no pronto-socorro, eu tô quase já entubando, o paciente estava fazendo 62 na madrugada. Pensa na hora que esse paciente colocar um CPAP, tanto que a vida dele vai melhorar. Nossa, melhora demais, né? Dorme melhora, a pressão melhora, porque a pressão estava alta, a arritmia some, várias coisas. Doutor, e outra coisa, aí hoje na era disso aqui, ó, porque as pessoas não desligam, né, esse aparelhinho, aqui nós fizemos um trabalho, a gente doutor, é escravo, né? Há 4 anos, quando eu fui prefeito, e agora o nosso prefeito Ricardo, mandar um abraço para ele também, está nos assistindo, tem feito um trabalho maravilhoso nesses 100 primeiros dias, né? Hoje ele ficou lá atendendo a população inteira. E nós temos uma meta aqui de tirar as crianças e os jovens disso aqui, que não é fácil concorrer com isso aqui. Então nós fizemos ginásio por toda a cidade, quadra nas escolas, as praças. Você passa aqui na Praça do Camilão, você vai ver as crianças, né, jogando vôlei, praticando parquinho, essas coisas todas, né? Então, uma das questões que a gente observa muito hoje da questão do sono é porque a pessoa não desliga disso aqui na hora que vai deitar. É verdade isso? Verdade. A tela, né, cria um vício ali, né? E tem toda a dopamina que é liberada e tudo mais. E aí, a gente explica muito também no consultório a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Tá na hora de dormir? Apaga a luz, para de mexer com luz, não só a tela do celular, tela da televisão e tudo mais, né? Pensamentos, porque assim, pensa, você tá todo acelerado ali do seu dia, que você trabalhou, tem as suas preocupações do dia a dia, aí você vai ali para uma tela e fica vendo, aí você desliga o celular e vai tentar dormir. Vai ali uma meia hora, talvez até 1 hora para o seu pensamento acomar ali, entendeu? Verdade. Então, quanto mais a gente puder tirar, melhor. Beleza. E é complicado, né? Porque tá vendo, cada pessoal? vez mais... Então, cada vez mais a gente vê jovem de madrugada, passar a madrugada na tela das redes sociais, nos joguinhos, né? Uns jogos estranhos hoje em dia, né? Uns desafios, cada vez coisa piores, assim. E falando a questão do jovem, doutora, aqui fala sobre a questão também da saúde do coração, né? Nós já falamos de muita coisa aqui. Falar nisso, Maurício, já tem 1 hora? 1 hora já de programa, tá vendo, doutor? Você pode preparar, Maurício, vai dar mais de 10 cortes, viu, esse programa. Tanta informação boa, né, e relevante nós vamos passar para a nossa população. Doutor, hoje também
eu falo que tem as modinhas de internet, né? Que o jovem, nós mesmos adultos, às vezes a gente vai nessas ondas de internet, né? Nós falamos muito aqui. Hoje tem muitas academias, graças a Deus, a população tem procurado cada vez mais, né, as academias, os exercícios físicos. Mas eu presenciei, né, como secretário de saúde, há poucos dias atrás, uma jovem chegar no nosso pronto-socorro com arritmia, não sei se é o nome que fala, com o coração completamente descontrolado. Por quê? O excesso de energético e de cafeína, que hoje tem essas fórmulas termogênicos, aí, né? Termogênicos, tem essas coisas mirabolantes que vai resolver, eles acham que vai resolver a vida, né? Tomou demais e chegou lá e foi parar na sala de emergência. Me explica para nós aqui, esse excesso dessas fórmulas de energético com cafeína, que eu não sei nem o que tem isso aí, principalmente os energéticos, né? Não pode falar a marca, que o pessoal coloca nas bebidas hoje, os jovens estão usando muito. Faz mal pro coração ou não faz? Faz, porque é uma dose muito grande, né? Então, é estímulos ali e é muito estimulante. E aí, o que acontece? O paciente toma, né? Ele toma energético, ele toma um termogênio, que é tudo misturado ali. E aí, ele tomou aquilo ali para ele ativar. Aí, ele vai para um exercício físico intenso para ativar ele mais ainda. Então, chega numa hora que não vai aguentar. E a gente pega, assim, bastante pacientes que são as arritmias mesmo, fibrilação atrial, flutter, tá? Não pode, pegando outro gancho também, drogas ilícitas também, muitos casos de pacientes, eu peguei muitos casos de pacientes jovens devido a drogas ilícitas, né, de cocaína e tudo mais, porque ativa muito o sistema nervoso simpático e não aguenta, e aí pode complicar bastante mesmo. Então, assim, gente, tentar reduzir ao máximo esses termogênicos, a gente tem que ter medo mesmo. O café preto, eu sei que é difícil, todo mundo vive, né, no café preto, a gente toma, mas até o café preto a gente tentar reduzir, tomar uma dosinha aqui, às vezes no final da tarde já evitar, para não interferir no sono. Tem muita gente que eu vou conversar por causa, vai ver, né, não faz higiene adequada do sono e tomou um energético ou um café ali 7, 8 horas da noite, aí vai demorar a dormir mesmo. Vai demorar, né, então, doutor? assim, é o que eu falo. É complicado, assim, para de usar, não vai usar. O ideal era não usar, mas se tá usando, usa moderado, vamos controlar, sabe? Então tem que controlar, tem, então esses pode energéticos faz mal mesmo. Sim, pego arritmias por causa. Tá sim. vendo? Tanto os energéticos quanto esses termogênios, que é bastante. E para que eles usam, né, isso? Que eles acham que vai dar uma falsa sensação de energia? Na verdade, dá um estímulo, né? Às vezes a pessoa tá ali cansada e quer tomar aquilo ali para dar mais estímulo para poder fazer o exercício físico na academia, né? E pode deixar sequelas, por exemplo, essa jovem que teve essa arritmia, pode deixar alguma sequela no coração? Pode, às vezes ela ficou com uma arritmia, ela vai ter que ficar tomando um remédio durante um bom tempo, né? Pode retornar a arritmia. Todo mundo que tem um evento cardiovascular, a tendência de ter novamente é maior, às vezes, do que outros pacientes que nunca tiveram, entendeu? Olha pra você ver, hein? Pode, pessoal, sim. só aproveitando esse espaço aqui, todos vocês que estão nos mandando perguntas, você pode concorrer a essa belíssima caneca aqui do nosso podcast. Inclusive, a doutora já ganhou a dela. Linda. Né? O esposo dela que está aqui, o Thales, também vai levar, né, Thales? Vai levar para casa, que vocês possam depois tomar um café juntos lá e lembrar do nosso podcast, quanta informação importante, né, que vocês têm trago para nós. Então, você ainda dá tempo. Ó, manda sua pergunta, todas essas perguntas aqui no finalzinho, nós vamos fazer um sorteio de 2 canecas para que você possa, né, lembrar do nosso podcast. Doutor, tem uma pergunta aqui interessante, fala o seguinte: pressão baixa, a pessoa fala assim, minha pressão é sempre baixa, é um sinal de alerta? Quando que nós podemos considerar que a pessoa tem a pressão baixa? Que às vezes a gente escuta muito falar, minha pressão é baixa, minha pressão é 9/6, minha pressão é 10/6, isso é normal, é um alerta? Explica para nós, falando da pressão alta, agora vamos falar da baixa. Depende. Pressão baixa, né? Vamos lá. Normal 12/8, eu falo pro paciente assim, para ele ter uma noção. 11, 10. Quando a primeira pressão, né, a sistólica ali, que é o 10, 11, 12, começar a ficar 9, aí para mim já tá baixa. Mas às vezes é um paciente que já teve a pressão baixa a vida inteira e não sente nada. Paulo, sempre lembrar, sintomas. Quando tá sentindo que tem sintomas, a gente preocupa mais ainda. Então, por exemplo, o paciente tem uma pressão 9/6, mas a vida inteira a pressão dele sempre foi isso e ele não sente nada. Entendi. Já foi no cardiologista, fez os exames e tá tudo ok. Agora, por exemplo, vai um idosinho pra mim, doutor, minha pressão tá ficando baixa, 9/6, eu tô ficando tonto, eu tô com mal-estar, esses dias pra trás eu quase caí em casa, fui pra cair, pra bater a cabeça, minha filha me segurou, eu pego muito isso. O que que acontece? O paciente idoso, às vezes, com o tempo, muitos vão controlando um pouco da pressão, sabe? E aí, os remédios estão demais, tá muita a dose. Entendi. Então, tem que tirar. Por quê? Eu brinco assim pro paciente, eu falo assim, gente, depois dos 60 anos,
os pacientes são hipertensos, que tomam muito remédio para coração, eu prefiro, Franciele, tá? Prefiro uma pressãozinha pro meu paciente de 13, 14, dele falar assim pra mim, doutora, tá ficando 13, tem hora que fica 14, do que ele falar assim pra mim, doutora, todo dia, 8 por 5, 9 por 6, 8 por 5, sabe por quê? Ele vai no banheiro numa madrugada, não vai ter ninguém ali com ele. Ele vai estar com essa pressão mais baixa ainda, porque se já estava 9 por 6 durante o dia, na hora dele deitar e dormir, vai abaixar um pouco mais. Ele vai cair no banheiro, ninguém vai ver, ele vai bater a cabeça e vai fazer um AVC hemorrágico. Doutora, você tá doida? Não acontece isso, não. Acontece. Eu já vi acontecer. Acontece. Então, assim, paciente idoso, pra mim, no meu consultório, eu prefiro ele deixar ele com a pressão de 13, 14. Chegou pra mim, tá com pressão de 9, de 8, eu já tiro as medicações, vejo qual que dá pra reduzir. Eu prefiro a pressãozinha do paciente ali, entendeu? Mas vamos pôr um paciente jovem que já fez os exames e a pressão dele é 9 por 6 e ele não sente nada. Tá tudo bem. Tem pessoas que a pressão é mais baixa. Tem umas perguntas aqui interessantes, doutor, e eu falo assim, pessoal, nós não vamos evitar a morte, mas nós temos que evitar, todos esses podcasts que nós estamos fazendo, doutor, é para alertar o nosso povo aqui que nós podemos ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Para quê? Fazendo preventivo, cuidando. Olha quantas informações nós estamos tendo aqui, né? Importante para quê? Para você não sofrer e não deixar o seu familiar sofrer. Porque, assim, imagina, né, o seu familiar ver você adoecer, né, ver numa cama. Muito. É complexo, né? Abalo emocional de todos. Então, assim, cuida da saúde, né, doutor? Tem uma pergunta da Carla aqui que é interessante. O medicamento Forxiga, deve ser isso? Forxiga. Serve para o coração? Sim, Forxiga é uma classe do inibidor SGLT2, né? É a Forxiga, no caso, é a dapaglifosina. Esse remédio, primeiramente, ele foi lançado como um remédio para diabetes, um hipoglicemiante, tá? É as classes, a gente empaglifosina, dapaglifosina e a canaglifosina, se não me engano. O Forxiga, que é o nome comercial, ele é a dapaglifosina. Primeiramente, ele foi lançado para pacientes diabéticos. Ele é um hipoglicemiante. Então, o paciente está com diabetes, começa com ele. Só que foi descoberto, devido diante de diversos estudos, testes com pacientes, o benefício dele pro coração. Então, ele é uma descoberta na área da cardiologia pra gente atualmente. Não atualmente, já tem um tempinho, mas ele, pra mim, pra quem é cardiologista de consultório, a gente tá usando bastante, principalmente pra quem? Pra pacientes com insuficiência cardíaca. E a gente tinha um tratamento para insuficiência cardíaca antigamente, que a gente falava que era um trio, né? Eu brinco, trio parada dura. Era 3 classes de remédio, hoje em dia é um quarteto. Ele entrou como a 4ª classe. E, Paulo, ele tá ajudando muito. Então, eles viram muita coisa boa desse remédio, fazendo os testes com pacientes, são estudos randomizados, né? Tudo bonitinho, né? Sim. Certinho dentro da cardiologia. E viu os benefícios do remodelamento cardíaco e viu tanto que ajudou na insuficiência cardíaca, principalmente em hospitalizações, do paciente ficar indo bem menos para o hospital. Além disso, também viu efeitos desse remédio na parte renal dos rins. Olha pra você ver. Então, é um remédio, assim, espetacular. Por isso que a gente está usando bastante. A medicina evoluiu muito, né? Muito. Sim, a pergunta dela é assim. A Gabi Falcão falou aqui, ó. Possuir histórico familiar de infarto fulminante na família. Tá. Pai de 47 anos e o avô de 58, quer dizer, 2, né? O pai e o avô. A pessoa já é hipertensa desde os 34 anos, mas toma o remédio certinho para pressão. Ainda assim tem risco? Tem, né? Tem risco. Tem que observar, ir no cardiologista. Sempre ficar acompanhando, né? Por ele ser hipertenso, ele já tem que ficar acompanhando e pelo fator de risco. E tem pessoa, doutora... Então, ele tem 2 fatores de risco. E tem pessoa que tem pressão alta e não tem sintoma nenhum, não sente nada? Hoje, a minha paciente estava com 20 por 12, 200 por 120, conversando comigo no consultório. Que isso, hein? Tava ali uma bomba relógio, né? E é isso que eu falo. Às vezes o paciente tem pressão de 15, 16, ele não sente, e aí ele fica ali 2 anos com aquilo. Pensa o coração do paciente trabalhando a 150 por 80, 160 por 80. Aqui, pegando um gancho, doutora, nisso aqui, a pessoa quando infarta, por exemplo, fica ali 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aqui nós temos o protocolo, nós temos o trombolítico, né? Alteplase. A gente corre para fazer o cateterismo rápido. Aquela parte do coração que é lesionada, ela não recupera mais, né? Não, vai machucando. Isso aí que é insuficiência cardíaca. Aí o que acontece? Tempo é músculo. Então, ele infartou, né? A artéria dele lá obstruiu, tampou toda de gordura, não passa sangue. Não tá passando sangue ali. Ficou ali fechado. Então, o infarto já deu. A primeira doença já deu. Só que nisso o coração dele tá sofrendo, tá com hipóxia, né? Tá faltando tá dando isquemia. Tá sofrendo para continuar batendo. Tá sofrendo para continuar batendo. E nisso vai gastando aquela bomba. O coração é um músculo, né? É uma bomba ali. E nisso vai diminuindo. E aí a gente tem no ecocardiograma um valor que a gente olha de fração de ejeção, a ejeção com que o sangue é ejetado.
que vai diminuindo. E a gente pega pacientes gravíssimos, que essa fração de ejeção cai ao ponto de, às vezes, ter necessidade de aparelho ser sincronizador, pacientes que vão ter para transplante cardíaco, porque fez uma insuficiência cardíaca. Tá vendo? O Sandro falou que ótimas informações, vou cuidar mais da saúde. Parabéns à nossa doutora. Parabéns, gente, doutora. Coração, se a gente corre a tempo, dá tempo, sabe? A Criciele está perguntando aqui, as varizes indicam algum problema cardíaco? Devemos se preocupar ou não tem nenhuma relação? Principalmente as mulheres, né, que tem muitas varizes. A varizes é mais ligada com insuficiência venosa, né? Assim, mais nas veias. Entendi. O que a gente preocupa mais, assim, nas pernas, com relação à parte nossa aqui da cardiologia, seria doenças nas artérias. Então, uma doença arterial obstrutiva periférica, por exemplo. Sei. Um acúmulo, porque que nem a gente tem um acúmulo de colesterol no coração que dá um infarto, que acumula na cabeça que dá o AVC, Sei. pode acumular nas pernas. E aí a gente tem a doença arterial obstrutiva periférica. A pessoa tem aquela dor insuportável na perna, vai ver, tem que fazer uma angioplastia e pôr um stent na perna. Olha Então, pra com a você ver. nossa parte do coração é mais arteriais. A venosa é um pouco mais assim, é mais tranquilo. Hoje essa parte vascular também, doutora, passa uma notícia para a nossa população. Nós zeramos as cirurgias também na fila de espera de cirurgia vascular aqui na cidade. Beleza, né? Na verdade, assim, acaba que vai aparecendo novos pacientes. Hoje mesmo eu peguei essa relação que eu acompanho de perto. Tem 14 pessoas aguardando cirurgia que já vai fazer agora nos próximos 15 dias. Muito rápido, Beleza, né? rápido mesmo. Tem uma pergunta aqui interessante, ó. Qual a melhor maneira de se usar o vinagre de maçã? E quais benefícios para o coração? Existe benefício do vinagre de maçã? O vinagre... agora eu não vou saber lembrar, assim, sabe? Mas o vinagre, assim, eu falo assim, que você não vejo tanto malefício, sabe? Entendi. Então, assim, igual os pacientes falam Mas não é um muito produto milagroso, não. O pessoal fala assim, eu igual vou os pacientes colocar falam o vinagre de assim, maçã... eu vou usar o ômega 3 para reduzir meu colesterol, para isso, para aquilo. Os pacientes chegam falando... Eu falo, olha, gente, não tem tanto problema, pode usar, mas não é tão efetivo assim, né? Igual diante do colesterol, a nossa estatina não tem como abrir mão, que é um remédio que já foi testado, aprovado, que é o que resolve mesmo. Mas assim, não vejo malefício. Entendi. Doutor, agora você vai ter que dar um puxão de orelha aqui numa paciente aqui, numa telespectadora aqui, ó. A Flávia Ramos. Ela falou, boa noite. Vixe, eu uso uma caixa de óleo por 30 dias. Explica de novo essa questão do óleo, que essa aí tem que dar uma puxada de orelha em todo mundo. Uma caixa de óleo que ela usa, deve ser o quê? 12? Vendo uma caixa de óleo? Deve ser, né? 12 litros, né? Explica de novo essa relação do óleo. Porque assim, a gente preconiza assim, que nem a quantidade de sal, né? A gente fala muito da quantidade de sal, quantidade de óleo. Que o ideal é a gente comprar, você vai uma lata de óleo ou uma garrafinha daquelas de plástico de óleo, acho que é 1 litro que vem, né? Não sei, não tô lembrando. Para uma família ml. de 4 pessoas, para você consumir durante 1 mês. É isso que é, entendeu? Então, 1 litro de óleo para 4 pessoas durante 1 mês. Durante 1 mês. De 1 litro, vai 1 litro e meio. passar o bife, Tudo bem, um pouquinho Paulo. de óleo. Foi 2 litros, né? Foi um pouquinho ali a mais, mas assim, uma coisa exorbitante não dá. Igual meu paciente, era ele e a esposa, e eles falaram, doutora, a gente usa 8 litros por mês, ou seja, era 4 litros para cada um. Falei, gente, mas não dá, entendeu? Então é coisa básica que tá dentro de casa que a gente pode Flávia, resolver. Ó, pode diminuir essa Pode quantidade. diminuir. Uma caixa de óleo, isso não existe, né? Pode diminuir, viu? É isso aí. Tenta trocar pelo azeite, vai diminuir Já nessa está na hora do fritura. sorteio. Doutor, nós estamos caminhando já para o fim do nosso podcast. Uma pena, porque tem tanto assunto para a gente falar ainda, né? Tem tanta informação, mas se a gente for falar aqui, a gente fica mais... Fica, até amanhã. Até amanhã falando, né? Interessante aqui do Nisael. Quanto de café podemos tomar sem comprometer a saúde? Aproveito para parabenizar por essa live, muito esclarecedora. Nisael e a esposa Márcia. Grandes amigos. Um abraço a vocês dois. Café? Seria umas 2, 3 xícaras ao dia ali, né? Por exemplo, xícara, assim, menor quantidade, né? Tomar ali de Sim. manhã, tomar ali no almoço. O ideal é não tomar no final da tarde, porque senão às vezes vai interferir até no sono, né? Uhum. Mas assim, o mínimo que conseguir tomar, né? Uhum. Mas o café é tão complicado a gente falar, né? Eu gosto de café, todo mundo gosta de café, né? Inclusive, nós estamos tomando um cafezinho Nós estamos aqui né, no cafezinho, doutora? ó. Então, a gente tem que tentar reduzir. Até que o café tem muitos benefícios. Tem muitos estudos que Sim, mostram os benefícios sim. do café para o organismo e tudo Com mais. certeza. O que eu foco mais mesmo é no energético, nos termogênios, né? Nos Uhum. ribites. Tem vários pacientes aí que às vezes trabalham em estrada, tem que usar também. Pego muito paciente que vem por causa disso. Uhum. Então, tem que ficar de olho. Que inclusive aqui o Paulo tá falando aqui, ó, interessante, né, o Paulo falando que o Paulo Vitor falando, né, se o energético faz mal antes do esporte. E é o que nós já falamos, né, em excesso faz, né, Em doutor? excesso faz, gente, tudo em excesso faz. Uhum.
Vamos fazer o sorteio aqui, doutora? Vamos ver se vai dar sorte aqui para quem? Vamos ver aqui. Nós vamos sortear, então nós vamos fazer primeiro. Você vai clicar aqui no Start e vai aparecer o nome de uma pessoa. Nós vamos virar lá para a câmera. Só clicar no meio. Cliquei. Ó, vamos ver aqui quem que vai ser o ganhador da primeira canequinha. Já partindo para o encerramento do nosso podcast, né? Ó, Livinha Ramos ganhou uma caneca. Aí o pessoal da Mindset aqui, né, vai entrar em contato com você e fazer aquela entrega na sua casa personalizada. Não é isso, pessoal? É isso aí. Vamos clicar mais... vamos clicar mais uma vez, doutora? Só clicar aí pra gente sortear o segundo. Cliquei. Né, vamos ver quem vai ganhar aqui a segunda canequinha, ó. Interessante esse sorteio aqui. Ó, inclusive, nós respondemos uma pergunta dela, a Criciele Pereira Ramos. Então, são as duas ganhadoras de hoje. Né, vai receber a sua canequinha personalizada no nosso podcast em casa. Doutora, considerações finais. Qual que é o recadinho que você quer deixar para o nosso povo? Quer deixar uma mensagem, né, para o nosso povo? Algum assunto que nós não abordamos que você queria deixar aqui de alerta para a nossa população? Fica a seu critério. Não, a gente falou muita coisa. E é alertar para os sinais de sintomas, né? Quando os pacientes sentirem alguma coisa, né? Os fatores de risco, tratar, cuidar, né? História familiar, tabagismo, tá, gente? O tabagismo nem é diminuir, é parar, é tentar parar, tá? O paciente fala, doutora, eu tô tentando diminuir. Não, vamos tentar largar de uma vez. Tem tratamentos hoje em dia. A gente entra com ansiolíticos antidepressivos, tem as gomas de mascar, tem os adesivos, tem terapia grupos na prefeitura que a gente monta para poder terapia cognitiva parar. Comportamental em grupos. Os pacientes acham que não resolve. Tem vários pacientes que já conseguiram parar de fumar com isso. O cigarro é o nosso vilão aqui total e junto com o colesterol, né, que também é o nosso vilão. Então é a mudança de estilo de vida, é a gente tentar buscar cada vez mais saudável, exercício físico, perder peso, uma alimentação mais saudável, menos industrializado, sabe? Coisa mais leve, mais verdura, fruta. É o básico do básico e cada vez mais a gente tem que focar nisso. É o que nós aprendemos com nossos avós, com os nossos pais, né? Sim, e cada vez mais a gente feita tem em casa, diminuir o óleo, gente, por favor. Tá vendo? Ó, inclusive, essa aqui nós demos um recado. O sal também, tá? Lembrando que é 2 gramas de sódio dia, 5 gramas de sal dia, que equivale a uma colherzinha de chá. Então, ó, pra você ver, durante o seu dia inteiro, você vai pegar uma colherzinha de chá e vai distribuir nas suas refeições. O ideal é 5 gramas por dia. A Organização Mundial de Saúde, eu estava lendo que o relato que o brasileiro usa de 9 a 15 gramas, Paulo. Então, a gente usa até 3 vezes, né? Até 3 vezes mais. O sal também é o grande vilão, né? Também, o sal e o óleo. A gente só joga, né? Então é isso, pessoal. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua participação. Espero que tenha ajudado em Obrigada, ajudou demais. Como o pessoal disse aqui, foi uma das maiores audiências, a maior audiência que nós tivemos até hoje, pertinente também, né? Com certeza. Mas pela sua credibilidade, né? Isso. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E é isso, pessoal. Nos acompanhe, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês. E em breve nós vamos soltar os cortes aí, que a população cobra muitos cortes. Aquele tema ficou mais aqui chamativo, mais específico, né? E é isso, pessoal. Em breve nós teremos mais um podcast. Normalmente a gente faz a cada 15 dias, né, trazendo grandes profissionais para que a gente possa cada vez mais, né, cuidar de você e cuidar da sua saúde. Um abraço a todos e boa noite. Até mais.